Diz-nos a palavra do Senhor. Vou selecionar alguns versos. Vou ler o verso 1, 2 e 3 inicialmente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Verso 26 em diante. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém. Até o verso 3 do capítulo 2. Pai, em o nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, fale, ó Deus, ao nosso coração. Ministre, ó Deus, as nossas vidas. Peço a graça, a bênção, a unção do Senhor, Pai. Tu és o Deus vivo, poderoso, eficaz, maravilhoso. Obrigado, ó Deus, pela chuva que caiu. Te agradecemos porque vem dos céus. Graças te damos pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Por ser o nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos de todo o coração. E oramos assim na dependência do Espírito Santo, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o tema desta noite é este aqui: como Deus quer que eu viva. Como Deus quer que eu viva, é o tema desta noite. Como Deus quer que eu viva. Nós lemos Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1 a 3, verso 26, até o capítulo 2, versículo 3. E quando eu leio este texto da palavra do Senhor, eu aprendo nele que Deus está nos ensinando, está nos revelando como Ele quer que nós, de fato e verdade, possamos viver. Em primeiro lugar, em perfeita paz. Deus quer que estejamos vivendo na mais perfeita paz. Eu vejo isto ao ler o texto. O que é viver na mais perfeita paz ou em perfeita paz? É viver sem preocupações. Será que é possível isso? Viver sem preocupações? Será que é possível viver sem ansiedades? Será que é possível viver sem estarmos preocupados com o dia de amanhã, ou que o amanhã trará? E ao ler a palavra do Senhor, é esta mensagem que me salta aos olhos. Veja bem no texto sagrado, o livro que inicia: no princípio de todas as coisas, no princípio
criou Deus o quê? Os céus e a terra. A palavra criar aqui vem do verbo hebraico bará, que tem como significado criar do nada. Nada havia, nada existia, absolutamente nada. E Deus do nada, Ele cria os céus, do nada Ele cria a terra. Mas o verso 2 vai dizer que a terra, porém, após criada por Deus, ela estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Não havia forma, estava vazia, havia trevas. E Deus olha para a sua criação, e Deus começa, desde o primeiro dia, a organizar todas as coisas. Ele cria a luz, haja luz e houve luz. Ele vê que a luz era boa, faz separação entre luz e trevas. Aí tem o dia, tem a noite. Ele continua criando os firmamentos. Ele cria os animais marinhos, domésticos, as árvores frutíferas. Ele vai criando uma coisa atrás da outra, dando forma uma coisa após a outra. E apenas no sexto dia, que Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E Deus dá uma ordem ao homem e à mulher, ao criá-los a sua imagem e semelhança. Diz aqui a palavra de Deus, verso 28, Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu lhe dou todas as ervas do campo, que dê semente, todas elas que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Os animais, as aves, os répteis, em que há fôlego de vida, toda erva verde será para mantimento. E assim se fez. Perceba quanto isso é profundo. O homem criado por Deus, e ao ser criado, já havia os animais, já havia as plantas, as árvores frutíferas, os frutos, peixes, tudo estava pronto. E neste momento, então, Deus, na sua soberania, Ele coloca o homem e a mulher, criados, repito, à sua imagem e semelhança. Aí nós percebemos como Deus quer que vivamos na mais perfeita paz. Quando folheamos a Bíblia, nós vamos ler alguns textos na Bíblia que vai ensinar que Deus está no controle. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. Mas esta fala, Deus está no controle, não pode ser apenas um jargão, não pode ser apenas uma frase de impacto, uma frase sem pensar, uma frase jogada, mas uma frase que traz convicção. E vamos para a Bíblia ainda, Jesus Cristo pregando, ministrando, falando com os seus discípulos. E lá no Evangelho, conforme escreveu Mateus, Sermão do Monte, Mateus 6, 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Veja que Jesus, pregando aos seus discípulos, o chamado Sermão da Montanha, são 3 capítulos no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele diz para que eu e você não venhamos a andar ansiosos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto àquilo que você vai comer, beber, vestir, nem pelas as vestes, né? Não é a vida mais do que o alimento, mais do que as vestes. O que é a vida?
E quando olhamos para a vida, Deus está dizendo: descanse no Senhor, tenha paz no Senhor, viva em paz. Adão, eu creio que Adão acordava de manhã, ele não ficava preocupado: o que eu vou comer hoje? Qual será a comida de hoje? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Nem tinha roupa, né? Depois Deus faz roupas. Veja que Deus providenciou tudo o que eles precisavam antes deles chegarem ao mundo. Você consegue entender isso? Tudo que eles haveriam de precisar, Deus já havia criado e providenciado. Não havia uma coisa sequer que havia caído no esquecimento de Deus, que Deus veio a dizer: puxa, eu esqueci de tal coisa, então vou criar agora para que não lhes falte. Tudo era para Adão, era para sua esposa Eva viverem na mais perfeita paz. O próprio Jesus, neste texto de Mateus capítulo 6, ele vai ensinar que a vida é muito mais do que o alimento. O versículo de Mateus 34, capítulo 6, verso 34, vai dizer: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Não é interessante isso? Deus dizendo para mim e para você, que muitas vezes ficamos preocupados, ansiosos com as coisas da vida: não vos inquieteis, não vos preocupeis. E Mateus 6 ainda traz uma lição preciosa, que vai ensinar para nós: quem anda preocupado, quem anda ansioso, é aquele, é aquela que não tem um pai. Segundo o linguajar bíblico, quem anda preocupado e ansioso são os gentios. E ele diz: Deus vosso Pai sabe daquilo que você necessita. Deus sabe daquilo que você necessita. E eu coloco aqui: Deus não só sabe daquilo que nós necessitamos, como Ele já preparou tudo, em nome de Jesus. Tudo. Deus diz: olha, Adão, Eva, os animais, as aves, servirão para o vosso alimento, podem saborear, podem se deliciar, podem pescar, podem fazer um churrasco. Aí nasceu o primeiro costelão, né? Da época. As ervas será de alimento. Aí nasceu o chimarrão, né? Veja as heresias à parte, mas Deus providenciando tudo que nós precisamos. E Deus dizendo ao seu coração, à sua mente: não fique preocupado, não fique ansioso com nada, porque Deus, volto aqui, Deus está no controle de todas as coisas. Amém ou não amém? Mas eu vou além, um outro texto lá de Pedro, 1 Pedro, que vai dizer para nós, vou colocar no telão para você, 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele manda lançar sobre Ele o quê? Toda a vossa ansiedade, toda. Eu creio que aquele que anda ansioso, aquele que anda preocupado demasiadamente e permanece nisso, não pode permanecer, às vezes você está, mas você já corrige e acerta com Deus, mas se permanece, é porque perdeu a fé no poder de Deus, perdeu a fé naquilo que Deus pode fazer
naquilo que Deus pode realizar. Por isto a pessoa, ao perder a fé, ao deixar de acreditar em Deus, ela é tomada de insônia, tomada de tantas coisas negativas na vida, ela fica perturbada. Mas aquele que conhece a Deus, aquele que anda com Deus, conhece ao Senhor, não andará ansioso, porque ele sabe, ela sabe, ao Deus a quem serve em nome de Jesus. Como Deus falando, olha, no passado eu lhe deixei, não. No presente eu vou te deixar, não. No futuro lhe deixarei, jamais. Deus está sempre presente. O pastor John Piper disse: se eu morrer hoje, eu estarei com o Senhor. Se amanhã estiver vivo, Ele estará comigo. Mas a certeza eu tenho, Ele jamais me deixará, sempre estará presente. Deus está aqui, se morrer estaremos com Ele. Tudo está preparado. Tudo. O que nós precisamos é andar com Deus, trilhar com Deus, caminhar com Deus, conhecer mais e mais ao Senhor, para lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Deixa eu colocar outros textos fortíssimos da Bíblia. Salmo 27, terceiro. Olha o que diz o salmista: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Vamos ler juntos aqui esse texto? Dá para ler juntos comigo? Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Amém? Olha a confiança do salmista. A confiança do salmista, Salmo 27, versículo 3. Ainda que a guerra estoure, ainda que um exército se acampe contra mim, eu vou estar confiante no Senhor e na graça absoluta de Deus. Lembram de Davi? Certa feita, Davi, ele teve que fugir de Saul, porque Saul queria matá-lo. E a Bíblia ensina que o filho de Saul, chamado Jonatas, ele foi até Davi e fez com que Davi confiasse mais em Deus, por linguajar bíblico é este, e fortaleceu a fé de Davi em Deus. Davi, naquele momento de fuga, naquele momento perturbado, naquele momento sem saber das coisas, houve alguém que chegou até ele e disse: olha, Davi, confia em Deus. E muitas vezes eu e você temos que fazer isso. Muitas vezes nós temos que fazer isso para os outros. Continue confiando em Deus. Continue acreditando no poder absoluto, soberano de Deus, pois nosso Deus não dorme nem dormita. Nosso Deus é real e verdadeiro, e nós podemos descansar nos braços do Senhor, em nome de Jesus. Como vai ser o amanhã? O amanhã trará os seus cuidados. O amanhã trará os seus cuidados. Será que nós estamos aprendendo realmente a confiar, a descansar em Deus? Outro texto gigantesco da palavra do Senhor, Salmo 112, verso 7. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. O Salmo 112 está falando do piedoso, daquele e daquela que é piedoso, que busca ao Senhor, que tem piedade, vive na presença de Deus. Diz lá que ele não se atemoriza das más notícias, pois o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração é firme e confiante no Senhor. As más notícias conseguem te destruir, ou as más notícias, mesmo que venham te abalar por um momento, que você é humano, mas ao mesmo instante você se levanta e fala: eu confio no Senhor, em nome de Jesus. O maior exemplo disto, eu vou dizer a história e você me diga quem é o nome do personagem.
Aquele homem a quem Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho. Qual é o nome dele? Salomão? Abraão. Sacrifica para mim o seu filho, Isaque. E veja aquele texto, se você lembra um pouquinho dele. Quando Abraão estava pronto para sacrificar Isaque, Deus disse: agora eu sei que você me teme, não faça isso, não precisa mais. Deus estava provando o temor que Abraão tinha para com Deus. Agora eu sei que você me teme. Todo o texto trabalha em cima do temor a Deus. E quando Abraão, ao ouvir essa voz, Deus mandou sacrificar um animal. Você lembra aonde o animal estava? Preso pelos chifres entre os arbustos, entre as árvores, preso. Era só Abraão pegar o animal e sacrificá-lo. Deus poderia ter dito: vá caçar. E Abraão, nos seus 100 e poucos anos, saindo correndo, cercando um animal com Isaque, cercando para lá e para cá, chamando o outro, os empregados: vamos caçar um animal, pegar um animal, vamos matar um animal, corre para lá, corre para cá. Não, o animal estava preso. Quando você descansa em Deus, tudo já está preparado. Amém? E você não precisa nem se esforçar. Como Deus quer que vivamos, como Deus quer que eu viva, na mais perfeita paz. No mundo passais por tribulações, mas tem de bom ânimo. Por adversidades, mas tem de bom ânimo. Por lutas, mas tem de bom ânimo. Às vezes você sai de 2 cultos mega e acontece uma calamidade, mas tem bom ânimo. Às vezes desestrutura no momento, mas se reergue em Deus, tem bom ânimo. Anima-te no Senhor. Eu não sei como está o seu coração, a sua mente, a sua alma. Eu não sei como você está neste momento. Você continua confiando e descansando em Deus? Realmente, nos braços do Senhor, você está em paz? Veja que o salmista está dizendo, eu repito aqui: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e o seu coração está confiante no Senhor. Alguém fala para você: olha, eu tenho uma notícia para te dar. Pronto, lá vem bronca. Telefone toca de madrugada, você pensa o que na hora? O que você pensa? Alguém está me ligando para dizer que vai me dar R$1 milhão. Aí você pensa? Não. O telefone tocar de madrugada, abrindo um parênteses aqui. Eu estava dormindo anos atrás. O telefone tocou de madrugada. Eu atendi. A notícia: Dona Maria Helena, que era esposa do pastor Jeter. A notícia era: o Carlos, que era filho do pastor Jeter, acabara de falecer. Pastor Edinaldo, Carlos, filho do pastor Jeter, acabou de falecer. Minha esposa perguntou: o que foi? Eu disse: o filho do pastor Carlos acaba de falecer. E daqui a poucos minutos o telefone vai tocar de novo, que a mãe dele também, a esposa do pastor Jeter falecido, o pastor Jeter já era falecido, a mãe dele também vai morrer em seguida, porque não vai aguentar a notícia. Eu desliguei, passou 10 minutos, o telefone tocou. Eu toquei, eu atendi. Pois não? A mãe do Carlos também acaba de falecer. Mas muitas vezes, quando o telefone toca, você já pensa que a notícia é ruim. Mas nem sempre é. Mas a mente já leva a uma coisa negativa. Às vezes eu dou risada, eu falo com algumas pessoas, preciso falar com você no gabinete, a pessoa fala: pastor, não fui eu que fiz aquilo. A pessoa começa a confessar algo que eu nem sabia, eu ia elogiar a pessoa, começa a confessar: não foi eu que quebrei aquele negócio da igreja, não foi eu que estraguei, pastor. Eu nem sabia que estava estragado. Você está confessando algo que nem devia. Eu nem sabia nada disso. Mas quando nós confiamos em Deus, descansamos no Senhor, nós
não vamos temer as más notícias? Eu volto aqui, a Bíblia diz, lançando sobre ele, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, não vos inquieteis. Deus quer que você viva em perfeita paz. Por isso, em Gênesis capítulo 1, Ele criou tudo, depois deu para o homem. Amém? Este é o Deus poderoso e maravilhoso, a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Todo o suprimento já está preparado, todo o banquete já está preparado, a despensa já está cheia, para nós podermos colher os frutos. Deus já preparou tudo, nada vai faltar, tudo de antemão já foi devidamente preparado para nós, em nome de Jesus. Nada pega Deus de surpresa, Deus sabe de tudo, e Deus cuida de tudo e de todos nós, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina isso, amados irmãos. Em Mateus 11, 28, 29, esse convite da graça: vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Deus quer que a sua alma descanse. Deus quer que o cansado vá até Ele. Deus quer que o sobrecarregado vá até Ele. Deus quer te dar paz, Deus quer te encher de paz. A oração nos traz paz. A Bíblia diz que devemos levar a Deus em oração, em petição, todas as coisas, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa alma em Cristo Jesus, o Senhor. Amém, irmãos? Esse é o Deus a quem nós servimos. Mas também, em segundo lugar, o que Deus quer de nós, como Deus quer que eu viva em perfeita comunhão. Deus quer que vivamos em perfeita comunhão. Quando olhamos para este texto, e Deus dar esta bênção da criação para os nossos primeiros pais, e a bênção de desfrutar da presença de Deus, Deus queria que os pais, nossos primeiros pais, vivessem em comunhão com o Senhor. Aí o texto que você conhece de cor e salteado, que é Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus quer que você busque-o em primeiro lugar. Deus quer que você esteja em perfeita comunhão com Deus. Eu falei de manhã na pregação da manhã, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, foi Efésios 1, verso 7, que todos os problemas, todas as coisas ruins do mundo são decorrentes de não estar bem com Deus. Que problemas eu me refiro? Alguém está com um problema seríssimo na sua vida, conjugal, sentimental, emocional, profissional, e ele precisa se acertar com Deus. E quando se acerta com Deus, as coisas começam a dar certo. Há coisas que são coisas da vida, e há problemas da vida que são consequências de não estar bem com Deus. Um casal está brigado, está cheio de problema, que sem levar o casal a quê? A se reconciliar com Deus, a confessar o seu pecado a Deus, receber o perdão de Deus, crer no perdão de Deus, no sacrifício de Cristo na cruz, se acertar com Deus, para que o casamento possa ir bem, da vida profissional possa ir bem, demais áreas da vida possa ir bem. Nós precisamos restaurar a comunhão com Deus. E a Bíblia nos ensina que ser salvo é estar em perfeito relacionamento com Deus e em santidade. Ou seja, nós precisamos manter comunhão com Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, saber que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Agora veja, irmão, será que as pessoas, ao ler Mateus 6,33, elas guardam isso no coração? Eu já disse, vou repetir, o verso 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Por que eu não vou estar preocupado com amanhã? Porque hoje eu já priorizei Deus. Se você priorizar Deus hoje na sua vida, você não fica preocupado com o amanhã, porque o Deus que você priorizou hoje, cuidará de você no amanhã, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Este é o Deus poderoso,
como está o seu relacionamento com Deus, como está a sua comunhão com Deus, como está a sua vida com Deus, como está a sua vida de oração, de leitura da palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, medita nela, ora ao Senhor, sente a presença de Deus, tenha certeza que seu pecado já foi perdoado, tenha certeza que seu nome está no livro da vida, tenha certeza da sua redenção, tem certeza que você é um cristão, está em comunhão íntima com Deus. É isso que Deus quer. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, eles já não tinham preocupações, porque tudo estava pronto, e agora eles poderiam ter comunhão íntima com Deus. Aí sabemos que entrou o pecado, foram expulsos, aí começaram as preocupações, mas Jesus veio, nos restaurou, pagou o preço por nós na cruz do Calvário, nos levou de volta a Deus, e as preocupações foram embora. O céu está garantido, em nome de Jesus. A Bíblia viva, poderosa, Josué 1,8, você conhece também, e Salmo 1 vou colocar aqui, quando diz, olha, comunhão com Deus, não cesse de falar do livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Alice que gosta desse texto, né? Sempre ela destaca. Veja aí, ó, não cesse de falar desse livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e farás prosperar o teu caminho. Veja que a Bíblia está dizendo, eu vou meditar na palavra com um desejo, eu quero fazer o que ela está ensinando. Não é só para receber edificação, um alento, um conforto, uma graça, mas para fazer o que ela está mandando. Não é o que está escrito ali? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, para que o teu caminho prospere e você seja bem sucedido. Qual é o segredo do sucesso? Priorizar Deus. Qual é o segredo de avançar, prosperar, ir para frente? Priorizar Deus. Priorizar Deus. E o Salmo 1 também, que complementa esse versículo, dizendo, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja, tanto Josué quanto o Salmo fala de dia e de noite. De dia e de noite nós estamos guardando, meditando e buscando a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Ou seja, em nenhum momento da sua vida, deixe a Bíblia de lado pelas preocupações do dia a dia. Por mais coisas que você tenha para fazer, sempre priorize Deus. Deus em primeiro lugar, as primícias ao Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo o que você precisar lhe será acrescentado. Deus disse para Davi, se você quisesse tal coisa, você poderia ter pedido para mim e não precisava ter pecado. Que a Bíblia ensina, não precisa pecar, só pedir para Deus que você está precisando. Não precisa roubar, furtar, etc., mentir, mas se colocar na presença de Deus e buscando ao Senhor, priorizando o Senhor em nome de Jesus. Você é de Deus, eu sou, nós somos, como ouvimos de manhã, nós somos comprados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos comprados, resgatados, redimidos. Devemos viver para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então Deus quer que vivamos assim. Terceiro lugar, Deus quer desfrutar. O que Deus quer? Como Deus quer que eu viva a vida? A desfrutar intensamente a vida. A desfrutar. Adão, vem cá. Eva, vem cá. Está vendo os animais? Dominem. Está vendo as aves? Domine. Está vendo as plantas frutíferas? Teu alimento. Animais da terra, aves do céu, répteis da terra, que é fôlego de vida. Toda erva verde será para mantimento. Quer um churrasco para matar um animal? Desfrute. Quer só verdura? Vai comer um alface? Desfrute. Quer peixes? Vai pescar? Desfrute.
aves, fica à vontade. Como Deus quer que eu viva a vida? Deus quer que eu desfrute a vida. Desfrutar. Agora tem muita gente que deixou de desfrutar a vida. Deixou de desfrutar a vida. Eu gosto muito do Salmo 118, 24, diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Mas tem gente que não consegue regozijar, não consegue se alegrar, não consegue desfrutar de nada. Acha que a vida é um constante acumular. Vai só acumulando, mas não desfruta nada. Já encontrei muitas pessoas que eram, melhor dizendo, riquíssimas, mas não desfrutavam nada, só queria guardar. Estou dizendo para gastar desnecessariamente, para ser irresponsável, nada disso. Eu vi nas palestras sobre finanças que ensinam como administrar, mas tem gente que não desfruta nada. Não come um pastel porque custa R$8, com medo de gastar R$8 num pastel. Vai comer alguma coisinha de uns 50 centavos. Não desfruta nada. Eu fui numa casa, numa pessoa, já contei isso aqui. Um homem não era casado, não queria casar, que achava que casamento dá gasto, por isso não casou. Não queria ter filhos, porque filhos também dá gasto, não queria ter filhos, só queria acumular. Ele morava numa casa, num sítio, uma casa de madeira, que era um lixo. Pior do que um porão, do pior do mundo, era um lixo. Tinha a casa em cima e embaixo do porão. Eu cheguei a entrar na casa dele, você pisava em 2 tábuas, pulava, que não tinha terceira, quarta, para não cair no porão. A cama era um purgueiro, era o verdadeiro purgatório, cheio de pulgas. Este homem morreu. Tinha mais de R$300 mil guardados na poupança. Vivia como miserável. Conheci outros que tinham milhões e milhões e viviam também como miseráveis. Não desfrutavam nada. Não vou fazer uma viagem, porque imagina viajar vai gastar dinheiro. Imagina pagar passagem de ônibus. Ainda mais se vai comer pastel de rodoviária ainda. Pastel de rodoviária é aquele pastel crente. Pastel cristão, pouca carne e muito óleo. Não vou gastar, não gasta 1 centavo sequer, é mão de vaca. Mas Jesus está nos ensinando a desfrutar a vida. Eclesiastes 3,13 diz assim: e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Tem gente quando sai de férias fica a consciência pesada, que está de férias, não está fazendo nada. Fica a consciência pesada, porque acha que tem que só trabalhar, produzir, acumular, e não desfruta de nada. Deus disse a Adão: eu quero que você desfrute, porque a vida não é só fazer, a vida é desfrutar. E quando a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou, significa que Deus parou tudo para desfrutar daquilo que havia criado, para desfrutar daquilo que havia feito. Deus não estava cansado. Puxa, eu cansado demais, fazer o céu foi tão cansativo, né? Quando eu falei, haja luz, deu um trabalho puxar toda a parte elétrica, a fiação, deu um trabalho puxar a fiação, colocar os transformadores, os postes, deu muito trabalho fazer isso. Eu estou cansado, eu vou descansar. Deus não estava cansado, não. Deus parou para desfrutar daquilo que Ele havia feito. Ele disse: eis que era muito bom. É muito bom. Porque Ele estava desfrutando. A vida é passageira, passa rápido demais, e nós precisamos aprender a desfrutar intensamente cada momento em nome de Jesus. Você não pode ter tempo em quantidade, tenha tempo em qualidade, mas desfrutando cada momento em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que não faz isso. Você vai para um restaurante, já fica 24 horas no celular. Não desfruta a presença de ninguém.
só no celular. Não, desfrute a vida. Adão, Eva, desfrute do paraíso. Desfrute. E olha o que diz Eclesiastes novamente. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Desfrute. Um passeio, uma viagem, um período de férias, um descanso merecido. Desfrute daquilo que Deus tem te dado. Já brinquei aqui dizendo para casais que falar em casa, eu tenho a louça aqui que é guardada só para visita, que não pode usar essa louça. A mulher vai morrer, o marido vai casar de novo, a outra mulher vai usar tudo. Melhor você usar com o seu marido. Vai usar com o seu marido. Você vai morrer, teu marido vai casar de novo, a outra mulher vai usar, tu vai dizer, graças a Deus, ela não usou, guardou tudo para mim. Ou vice-versa, né? Vice-versa. Desfrute daquilo que Deus te deu, vivendo momentos intensos na comunhão com o Senhor, em nome de Jesus, amém? Mas vamos para frente. Deus quer também que vivamos em total obediência à sua palavra. O desfrutar sem pecar, o desfrutar sem transgredir, o desfrutar sem afrontar a palavra do Senhor. Deus disse a Adão, Eva, em total obediência, podem comer de tudo que é no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não quero que vocês toquem. Viva em paz, tudo já está preparado. Viva em comunhão, estou aqui para a gente conversar, dialogar. Desfrute que eu lhes dei, mas obedeça a minha palavra. Deus disse para Saul esta palavra, 1 Samuel 15, 22, porém Saul disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, e eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Dizendo que Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. Deus não quer holocaustos, Deus quer obediência. Saul aqui, ele tentou usar a lei da compensação. Deus havia mandado Saul destruir tudo que estava diante dele. Ele trouxe algumas coisas que não destruiu, que Deus mandou destruir. Ele quis agora, ele quis agora sacrificar, está aqui, sacrificar ao Senhor aquelas coisas que Deus havia mandado destruir. Deus fala, Saul, não quero. E Samuel disse, olha Saul, tem tanto o Senhor porventura prazer em local, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Eu volto a Josué capítulo 1, meditando na palavra dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto estava escrito na palavra. Estou meditando porque eu quero obedecer. Se Adão e Eva tivessem obedecido ao Senhor, estariam no jardim até hoje. Mas houve o pecado, houve a queda, Deus pela sua graça trouxe a restauração. Nós fomos restaurados pelo Senhor e hoje, louvado seja Deus, nós podemos obedecer ao Senhor em tudo em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos. Bênçãos sobre as nossas vidas, se nós obedecermos a Deus. Então veja o que Deus quer, como Deus quer que eu viva a vida. Deus quer que eu viva em paz. Deus quer que eu desfrute da comunhão dEle. Viva em intensa comunhão com Deus. Deus quer que eu desfrute daquilo que Ele tem nos dado. Deus quer que eu obedeça. Deus quer que você viva intensamente a vida. Por isso Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Onde está escrito isso em João 10:10? Onde está escrito isso? Exatamente, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a pergunta desta noite é essa: você está vivendo a vida em abundância? Quais são as preocupações que vêm à sua mente?
Saiba que a mensagem de falar ao seu coração, ela fala ao meu. Meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Meu Deus fala comigo depois de falar com você. E eu pergunto a você nessa noite, quais são as suas preocupações? Quais são as suas ansiedades? Quais são as suas inquietudes? E o convite da graça é este: não quer lançar tudo nas mãos do Senhor? Sabendo que amanhã, todos os cuidados que você precisar, Ele já providenciou em nome de Jesus. Tudo, 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 tudo. Basta você caminhar em total obediência ao Senhor, que Ele fará maravilhas na sua, na minha, na nossa vida, em nome de Jesus. Quantos estão inquietos hoje? Mas quem confia em Deus não anda inquieto mais. Lança sobre Ele. Na pandemia, quantas pessoas ficaram perturbadas na pandemia? Arrancando seus cabelos. Depressão. Vimos aqui um menino de 13 anos escreveu um livro. Porque confiou no Senhor. Deus quer que você viva bem a vida, que você viva na mais perfeita paz, em nome do Senhor. Também Deus quer que você viva totalmente livre, sem algemas, sem amarras, sem prisões, totalmente livre em nome de Jesus. Eu vou a um texto sagrado, 1 Samuel, apertei errado, eu vou a um texto sagrado aqui da palavra do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32, e o livro de Hebreus também, que vai dizer 12, 1 e 2, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, veja lá, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Desembaraçando o peso, corramos a carreira que está proposta. Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, uma carreira proposta. Mas às vezes as coisas da vida nos amarram, às vezes as coisas da vida nos prendem, e nós ficamos embaraçados, amarrados. E precisamos desembaraçar disso, e olhar para Jesus, e continuar a carreira proposta, vivendo a vida intensamente, na presença do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Olhando para Ele. E quando a Bíblia diz aqui, da grande nuvem de testemunhas, dessa grande nuvem de testemunhas, você pergunta, qual é essa nuvem de testemunhas? Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, a nuvem de testemunhas. Essa é a nuvem de testemunhas. O que eles passaram, o que eles fizeram, e como eles triunfaram, e como eles venceram, e nós vamos vencer também, em nome do Senhor, e para a glória do Senhor Jesus, desde que nós não venhamos a tirar os nossos olhos de Jesus. Olhe para Jesus, corra em direção a Jesus, joga para Ele a sua ansiedade, jogue para Ele a sua inquietude, jogue para Ele o seu problema, joga para Ele o que lhe perturba e fala, Senhor, eu não sei como será o amanhã, mas eu sei que Tu sabes, e que será o melhor do que hoje, porque o Senhor está na direção, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se você fizer isso, Deus vai te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Quando Deus chamou Abraão de sair da tua terra, da tua parentela, e vai para a casa que eu te mostrarei, ele saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia muito bem com quem ele ia. E foi, tornou o pai da fé. Confia em Deus. Descansa em Deus. Porque Deus é contigo. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Confie na palavra. Olhe para o Senhor. Deus tem uma carreira proposta para você. A última palavra sempre será de Deus. Por isso nós podemos caminhar e viver como Deus quer que estejamos vivendo a vida cada dia, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Faça uma oração ao Senhor neste momento. Converse com Deus nessa hora. Há alguma preocupação, há alguma inquietude, alguma coisa que lhe perturba? Muitas vezes acontecem coisas que nos perturbam. Nós somos humanos, mas nós aprendemos a lançar sobre Ele, a jogar sobre Ele, a entregar a Ele toda a nossa ansiedade. O amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus é tremendo. Deus é poderoso. Deus é vivo.